Nós estamos no meio da Quaresma e eu queria falar hoje sobre o significado desse tempo. Muitos de nós, católicos, não compreendemos ou às vezes até ignoramos o sentido de cada tempo litúrgico da Igreja. Mas esses tempos não são divisões aleatórias ou simples conveniências. Eles não são caprichos ou algo feito por acaso. A Igreja divide o ano em tempos litúrgicos de forma pedagógica, para que os fiéis sejam inseridos na dinâmica de salvação do mistério pascal, que é celebrado em cada Santa Missa, não apenas na Páscoa, em cada Santa Missa. Toda missa é renovação do Calvário, renova o sacrifício de Cristo. Toda missa é a renovação do mistério pascal. Cada tempo simboliza também uma graça própria. Por exemplo, o advento é o tempo de preparação para a chegada de Cristo, no Natal, trazendo, portanto, a esperança, a purificação da vida. Já a Quaresma é o tempo de conversão, de penitência, para que nós sejamos dignos da misericórdia de Deus que foi realizada no sacrifício do Calvário, rememorado a nós no período da Páscoa. É por isso que nós fazemos penitência, é por isso que nós tentamos converter a nossa vida, para usufruirmos dos méritos que Cristo nos conquistou na cruz. A Quaresma é o momento para nos prepararmos dignamente, nos penitenciando, abandonando de vez as nossas misérias, os nossos pecados, para purificados sermos dignos da presença de Cristo ressuscitado. Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso, esse tempo é também o momento propício para meditarmos os 40 dias de Jesus se penitenciando no deserto. Lá, enquanto ele enfrentava a fome, a sede e as tentações do demônio, nosso Senhor se fortalecia no Espírito Santo. É a partir da meditação do deserto de nosso Senhor que nós podemos extrair a força para enfrentarmos os nossos próprios desertos, as nossas próprias tragédias, os nossos dramas, as nossas misérias. A força para encontrarmos a ordem na nossa alma de que precisamos para vencer as tentações que o demônio nos impõe e revestir-se do Espírito, tudo isso nós mereceremos a amizade de Deus. Se prestarmos atenção, as 3 tentações que Jesus enfrentou no deserto são também 3 formas de nos perdermos. Mas do seu exemplo podemos aprender como combatê-las. A primeira tentação é a tentação do materialismo, do conforto material, da carne, da comida, como fim último da vida. É ficar só nesse mundo, nesse mundinho material, é a mesquinhez. Diz o demônio a Jesus: se és o Filho de Deus, ordena esta pedra que se torne pão. E Cristo responde a ele: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quantas pessoas não são vazias e têm uma vida desordenada justamente porque acham que a vida se resume a isso? Porque são mesquinhas, porque não veem outro valor na vida senão bens materiais, e aí quando perdem os bens materiais, perdem a própria vida. Estão tão imersas na desordem da carne que não enxergam a vida além disso. Na resposta de nosso Senhor, nós encontramos o caminho para vencer essa tentação: o jejum. A segunda tentação do demônio é a tentação da idolatria, o poder, a idolatria do poder. A tentação de substituir Deus pela glória deste mundo. Cristo responde a ele o seguinte: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Mostrando que a maneira de vencermos essa tentação é a oração, a adoração ao verdadeiro Deus. Se nós entregamos a Deus o verdadeiro culto, nós nos privamos de idolatrar os poderes deste mundo, de substituir Deus pela glória e pela vaidade do mundo em que vivemos. A terceira tentação é a tentação da presunção, a soberba. Achar que Deus é um brinquedo a nosso serviço, que Deus é o escravo nosso, portanto que nós somos o Deus
dele. Diz o demônio a Jesus: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem. Quantos de nós não caímos nessa tentação? Quantos de nós não negligenciamos a oração, o sacramento, o sacrifício, por achar que somos perfeitos, por achar que já temos a salvação garantida, por achar que não precisamos mudar nada e que, enfim, Deus terá misericórdia de nós? Ou seja, achamos que Deus se determina pelos nossos próprios desejos. Eu não preciso fazer nada, Deus será bom comigo, Deus será misericordioso comigo, eu não preciso nem me arrepender, eu não preciso tentar mudar de vida. Isso é presunção, isso é soberba, isso é orgulho, é achar que Deus é nosso escravo. Nosso Senhor mostra que essa tentação demoníaca é vencida pela prática da virtude, da caridade, da fidelidade a Deus. Ele responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, quando nós não abrimos mão do pecado porque achamos que Deus vai nos tolerar de qualquer jeito, sem tentarmos mudar sequer a nossa vida, fazendo Deus de bobo, nós estamos tentando a Deus. Aqui você precisa reconhecer que é apenas um miserável, um pobre, necessitado como todos os homens. Veja que todas essas tentações a que o demônio conduziu a Jesus, levou a Jesus para testá-lo, digamos assim, são as coisas em que nós caímos diariamente. E Jesus passou por isso para nos mostrar como nós devemos nos livrar dessas misérias para ser dignos da sua presença. Ele nos deu a aula. Ele nos disse: você se livra dessa tentação através do jejum, se livra dessa outra tentação através da oração, da penitência, da adoração devida a Deus. Você se livra dessa outra tentação através da humildade, da fidelidade a Deus, da caridade, do amor a Ele. Então ele nos mostrou como nós podemos vencer essas tentações. É enfrentando os nossos próprios desertos, a obscuridade da nossa alma, que encontraremos a ordem da nossa vida e recuperaremos a harmonia com Deus e com cada um de nós mesmos. Resistindo aos nossos desertos é que nós chegaremos ao oásis da salvação.